a todos. É com muita satisfação que estamos aqui para mais uma doutrinária virtual da nossa Casa da Esperança. E vamos estar em sintonia com os nossos mensageiros espirituais, procurando nesses instantes vivenciar uma tranquilidade, uma paz interior, pedindo a presença dos emissários celestes para que possam nos iluminar, nos permitir o entendimento das lições do Evangelho e, sobretudo, que possamos trazê-la para o nosso dia a dia, para a nossa prática, sempre buscando o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento espiritual. Que o Senhor possa nos abençoar, agora e sempre, que assim seja. Bom, vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Coragem, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autores diversos. E hoje nós estamos no capítulo 5, é uma mensagem de Emmanuel, intitulada A Presença de Luz. E a gente aí começa a pensar, a refletir, o que é que pode trazer luz para a nossa vida? Não é? O que pode nos iluminar interiormente? Qual é a principal fonte interior de luz que nós podemos ter no nosso dia a dia e na nossa vida? É uma mensagem curta, então nós vamos fazer a leitura para que a gente possa efetivamente entender o que é que Emmanuel quer nos colocar. E ele vai nos dizer exatamente assim: se puseres amor no tempo em que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultuar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformará o próprio espírito em vaso de abnegação e entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desengano, porque o trabalho se te fará fonte de alegria na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a eterna sabedoria te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo que te expresses. Então observe que é sempre a presença do amor, né? O que é que, para tudo, para qualquer problema, para qualquer possibilidade de problema na nossa vida, qual é a receita, qual é a atitude, o que é que devemos fazer para buscar transformação, para buscar superar essas situações? Sempre o amor, né? Daí Emmanuel nos coloca: se puseres amor, se colocares amor, se cultivares amor, se aplicares amor, se espalhares amor. Então sempre a presença desse sentimento, desse mandamento maior, para podermos melhor conduzir a nossa vida. Tem um outro espírito amigo, uma outra mensagem, que ele nos diz que o mais grandioso milagre da vida é o amor, porque com amor no coração tudo pode se transformar. E Emmanuel nos mostra que nesse sentido, ou com a presença do amor, né, o tédio vai virar prazer e servir. Recentemente nós tivemos uma palestra sobre o tédio feito pelo nosso amigo Isaac. Se tivermos amor no coração, a ingratidão vai se transformar em abnegação e entendimento. O cansaço vai se transformar em fonte de alegria. As manifestações, as colocações infelizes vão se transformar em palavra de bênção. O desequilíbrio vai se transformar em serenidade e esperança. Tudo isso a partir da presença do amor em nossos corações. Amor como principal agente transformador e mantenedor da nossa vida. Não é à toa que Jesus, quando foi questionado sobre o maior mandamento, qual é a principal busca que nós devemos ter na nossa vida, ele nos fala de amor. Ele nos fala da necessidade de amar a Deus, amar ao próximo e a si mesmo, né? Numa trilogia completa que leva essa ideia do amor a todos os recantos, a todas as possibilidades de ação na nossa vida, a todas as instâncias do nosso viver. Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, vai nos trazer a seguinte mensagem: assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. É imbatível, nos diz ela, porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e ciladas. Sempre triunfa sobre todas as situações difíceis que vivenciamos em nossa vida. Então, novamente, Joana vai confirmar a mensagem de Emmanuel. O amor sempre transforma, triunfa sobre as vicissitudes e ciladas. E por falar em Emmanuel, novamente, né,
Ficou faltando eu ler o último parágrafo da mensagem, que Emmanuel vai concluir a sua mensagem assim: se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Então, presença de luz é o que? É o amor no coração. É o amor que converte a alma em luz. Aí eu volto mais uma vez, ou em Joana, e ela vai nos dizer: o amor é a luz permanente no cérebro e a paz contínua no coração. Amor é sempre luz. Esse tema amor, tão fundamental na doutrina cristã, é muito bem descrito no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sob o título Amar ao próximo como a si mesmo. Notadamente nos itens 8 e seguintes, na parte das instruções dos Espíritos, intitulada A Lei do Amor. Por falar em lei do amor, né, temos também esse tema muito bem detalhado, muito bem estudado no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que trata das leis morais, no capítulo 11 também, coincidentemente o capítulo 11, denominado Lei da Justiça, Amor e Caridade, sempre juntas porque elas se complementam nessa busca constante da nossa transformação. O amor, portanto, para nós é uma lei, é um princípio, é uma necessidade, é um princípio universal. Lei enquanto regra, enquanto necessidade para manter a ordem, para manter o desenvolvimento, para trazer efetivamente o nosso progresso. É uma lei natural, uma lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade dos homens, como responderam os Espíritos a Kardec nos seus questionamentos. Mas quando a gente fala de amor, poderia nos vir uma dúvida, né? Um questionamento. O que é amor? Como é que nós podemos definir amor? Como é que nós podemos caracterizar esse sentimento? É óbvio que se nós formos fazer uma pesquisa, nós vamos encontrar muitas definições de amor. Mas eu diria que, tal como o conceito de Deus, defini-lo é limitá-lo. É complicado definir o amor. Tem um certo autor que diz que quem conhece Deus não descreve, quem o descreve não o conhece. Então eu vou parafrasear esse autor e vou dizer aqui: quem sente amor não o descreve, quem o descreve não o sente. Porque para falar de amor, para expressar verdadeiramente esse sentimento, as palavras são insuficientes, são poucas, tem pouco significado, tem pouco possibilidade, né? Diversidade de palavras que possamos utilizar para efetivamente definir o que é amor. Talvez por isso Roberto Carlos nos diga em uma de suas canções, né? Eu tenho tanto para lhe falar, ele quer falar alguma coisa, mas não dá para dizer com palavras, não dá para simplificar, representar todo aquele sentimento, toda a riqueza do sentimento com palavras, porque elas são insuficientes. Então ele vai continuar: mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você, né? Então, de fato, é difícil achar algum termo, alguma definição que possa expressar verdadeiramente todo esse sentimento. Quando a gente vai buscar o capítulo do Evangelho, o capítulo 11, como eu falei, no item 8, né, vamos ter uma mensagem de Lázaro, onde ele vai começar assim: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mais avançado só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte dos sentimentos, é o mais importante desses sentimentos. Então, inicialmente na nossa caminhada evolutiva, o instinto objetiva participar, né, concorrer para os desígnios da providência divina. Pela necessidade de conservação da vida, pela necessidade de viver, o homem se conserva buscando instintivamente o melhor para si. E isso é o início do que nós poderíamos considerar como amor próprio. Na caminhada evolutiva, então, saímos do instinto para a sensação, depois chegamos à emoção. E Joana de Ângeles vai nos esclarecer dizendo: a criatura humana é um feixe de sensações, resultado natural dos períodos primários da evolução, em trânsito para a realidade das emoções. O homem sensação é exigente e possuidor, e ao despertar a emoção, torna-se natural a valorização do próximo e da vida. A sensação é herança do instinto dominador. A emoção é tesouro a conquistar pelos caminhos da ascensão. Então, o homem sensação, ela nos diz, né, que é exigente e possuidor. E naturalmente ele vai buscando cada vez mais
essa ascensão em direção ao próximo. Na medida que vai se instruindo e vai se purificando, ele sai do instinto para o sentimento e aí chega de fato a desenvolver esse dom maior, essa característica maior, mais sublime, que é o amor, né? E o amor, nós sabemos, já colocamos, vou repetir, resume toda a doutrina de Jesus, né? E o Evangelho então vai continuar. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. O homem primitivo, todos nós, quando fomos criados, já trazemos dentro de nós todos os instintos básicos necessários para o processo evolutivo. À medida que vamos evoluindo, que o tempo vai passando, esses instintos se manifestam juntamente com a inteligência, com a vontade, com a liberdade, e mais tarde então começamos a desenvolver uma sensibilidade espiritual que nos permite buscar os sentimentos em relação ao próximo. Então não vai ser mais só uma busca do prazer, dos interesses individuais, dos interesses pessoais, mas começa a se desejar também a possibilidade de oferecer algo de bom e prazeroso para o outro, para o próximo que está ao nosso lado. Quando o Evangelho usa essa expressão, a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, ele quer nos dizer que, na realidade, o que a gente vai fazer é progressivamente na evolução substituir o eu pelo nós, viajarmos do egoísmo para o altruísmo, até chegarmos de fato à ideia de querer aos outros somente aquilo que se quer para si. Esse é o processo evolutivo que devemos buscar, que temos a percorrer no desenvolvimento do verdadeiro amor em nossos corações. Fomos criados simples e ignorantes, como sabemos, que nos ensina a doutrina espírita, mas com todas as potencialidades, com as potencialidades de todas as virtudes que deverão desabrochar ao longo do nosso crescimento, ao longo do nosso desenvolvimento espiritual, progressivamente, pouco a pouco. Em relação ao amor, nesse sentido, nós vamos transitando, nós vamos percorrendo o caminho do amor próprio em direção ao amor universal, ao amor de fato por todo o universo, né? Eu costumo sempre lembrar uma coisa que eu digo sempre, dentro dessa ideia, né, de que podemos ou devemos fazer desabrochar isso que já temos dentro dos nossos corações. Uma frase de Rodolfo Caligari, já coloquei essa frase milhões de vezes, porque eu sempre digo que essa frase é um alento. Ele nos coloca assim: Deus não nos fez perfeitos, mas nos fez perfectíveis. Ainda não conseguimos ter todo esse amor verdadeiro, todo esse amor universal em nosso coração, mas estamos no caminho, porque a semente do amor, o princípio inicial do amor, já temos em nossos corações, já nascemos efetivamente com isso dentro do nosso ser. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, vai nos esclarecer sobre o amor, nos trazendo a seguinte mensagem. Invariavelmente, o amor surge como desejo inicial de compartilhar alegrias e repartilhar realizações, expressando-se inconscientemente no zelo pela prole, na defesa do clã, no interesse pelo progresso pessoal, como daqueles que lhes dizem respeito pela consanguinidade. Inicia o seu mistério crescendo ascensionalmente, de forma a ampliar-se cada vez mais, começando pelo amor próprio daqueles que nos são próximos, pela família, pelos amigos, e isso vai crescendo até que de fato possa atingir a plenitude desse sentimento, né? E tudo isso porque nós possuímos uma centelha de amor dentro de nós, pronta para ser desenvolvida, né? A partir das nossas experiências no dia a dia, nas diversas encarnações. Continuando ainda no texto do Evangelho, tem uma outra mensagem nesse mesmo capítulo, né? A primeira mensagem foi de Lázaro, a segunda de Fênelon, onde ele vai nos afirmar o seguinte: o amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Todos nós, independente de característica, de classe, de condição, enfim, todos nós sempre temos essa centelha porque fomos criados com essa potencialidade dentro do nosso coração. Voltando ainda para Joana, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, ela vai nos afirmar: o amor é o alicerce mais vigoroso para a construção de uma personalidade sadia, por ser gerador de um comportamento equilibrado, por propiciar a satisfação estética das aspirações e porque emula o desenvolvimento das faculdades de engrandecimento espiritual
que dormem nos tecidos sutis do eu profundo. Então, sempre trazendo essa ideia, né, de que nós já temos no nosso íntimo esse amor. Precisamos nos permitir desabrochar, precisamos nos permitir fazer com que ele possa cada vez mais estar envolvendo outras pessoas, estar se expandindo no nosso dia a dia, no nosso comportamento, nas nossas atitudes. E mais adiante ainda, Joana vai nos dizer: o amor é o poder mais vigoroso que se tem notícias no mundo. Então tudo pode transformar, tudo pode mudar na nossa vida quando nós aprendermos efetivamente a usar esse amor que nós já temos como uma centelha divina presente em nossos corações. E para amar não precisa nada, né? Tem um autor que diz que para amar basta ter coração. Então é preciso a gente perceber essa possibilidade de amar e amar indistintamente. E amar sempre, amar hoje, amar imediatamente. Buscar essa transformação nesse exato momento, né? Nos diz o poeta, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, né? E esse amor é que vai nos transformar, vai permitir nós nos transformarmos as nossas atitudes, como nos afirmou Emmanuel em sua mensagem. Porque o amor, de fato, resume toda a doutrina cristã. O amor resume todo o ensinamento do Evangelho. Tem um texto na introdução de um livro de André Luiz, agora não me recordo qual é o livro, mas tem um trecho, uma introdução de um desses livros, que ele coloca uma história, vai nos contar uma história de um indivíduo que queria conhecer a doutrina cristã, queria conhecer os ensinamentos de Jesus. Mas ele sempre se colocava como alguém muito ocupado, ele não tinha tempo para ficar ouvindo, né, aquele blá blá blá, segundo ele, ficar ouvindo todos aqueles ensinamentos, todos aqueles versículos, que era muito demorado, ele queria uma coisa mais ágil, mais rápida. E ele começou a procurar pessoas que pudessem lhe dizer qual o verdadeiro significado, qual a verdadeira lição que Cristo deixou. E cada pessoa que ele encontrava, que tentava lhe passar as ideias do Cristo, demorava muito falando, ele começava a ficar agoniado, dizia, não tenho tempo, saía, ia procurar outra pessoa e mais outra, até que um certo dia ele encontrou um sábio, né? E propôs a esse sábio novamente a mesma coisa. Olha, eu quero conhecer o Evangelho, eu quero que você faça um resumo do Evangelho que Jesus deixou, mas eu não tenho muito tempo. Eu quero que você faça isso da maneira mais curta possível. O sábio então pensou e disse, ama. E parou. Ele disse, mas só isso? Ele fez só. Tudo mais que eu poderia dizer aqui, tudo mais que o Cristo nos colocou, foi uma consequência, ou é uma consequência dessa necessidade de amar. Então, de fato, esse maior mandamento, esse amor, como nos está colocado no Evangelho, é o resumo de tudo aquilo que temos que fazer, de tudo aquilo que o Cristo nos ensinou e que precisamos trazer cada vez mais em sua plenitude para os nossos corações. Joana de Ângeles, no livro Convite da Vida, ela nos faz um convite ao amor e vai nos colocar assim: o amor é o estágio mais elevado do sentimento. O homem somente atinge a plenitude quando ama. Enquanto anseia e busca ser amado, foge à responsabilidade de amar e padece infância emocional. Por essa razão, vige em todos os departamentos do cosmo a mensagem do amor. Na perfeita identificação das almas, o amor produz a bênção da felicidade em regime de paz. E a seguir, ainda nessa mesma mensagem, nesse mesmo convite, ela vai nos trazer uma importante reflexão, porque muitas vezes nós amamos no intuito de ter algum retorno, né? Nós não entendemos verdadeiramente qual é o significado do amor. Às vezes nós confundimos amor com posse. Às vezes nós reclamamos dedicação do ser a quem amamos. Às vezes, quando nós temos uma atitude de amor, a gente quer que essa pessoa também nos devolva de alguma maneira essa mesma solicitude, essa mesma forma de se comportar, essa mesma forma de agir. E Joana então vai nos fazer o seguinte alerta: nem sempre, porém, se encontrará no ser amado a recíproca. Importa o que é essencial, amar sem solicitação. A gente vai lembrar de Francisco de Assis, né? Melhor amar do que ser amado, como ele nos ensina em sua oração. E mais adiante, então, Joana vai concluir: e Jesus, padronizando as necessidades humanas, quanto solucionando-as,
sintetizou-se no amor, como única diretriz segura por meio da qual se pode lograr a meta que todos perseguimos nas sucessivas existências. Então, mais uma vez, todas as atitudes do Cristo, todos os ensinamentos, tudo que ele nos exortava a fazer, tudo que ele nos mostrava que deveríamos praticar, tinha que ter por trás, de alguma forma, esse sentimento. Toda essa busca de transformação, toda essa busca de ajuda ao próximo, toda essa busca de alguma maneira fazer esse nosso crescimento espiritual, sempre teria que ter como base, como fundação, como elemento para nos dar firmeza, a presença do amor. Porque só com essa presença, de fato, poderemos cada vez mais buscar o nosso crescimento, buscar a nossa transformação e a nossa evolução. Já caminhando para finalizar essa nossa reflexão, seria impossível falar de amor e não lembrar da poesia de Paulo de Tarso. Sim, eu diria que é uma poesia, talvez a maior poesia sobre o amor que nós temos no Evangelho. Paulo, apóstolo dos gentios, foi escolhido por Cristo para levar os ensinamentos dele a todo mundo conhecido na época. Como nos diz Emmanuel, o vaso escolhido, né? E na primeira carta aos Coríntios, esse povo tão especial, tão amado por Paulo, no capítulo 13, ele nos presenteia com palavras sobre o amor que de fato vão nos encher os corações, vão nos fazer perceber a necessidade da presença do amor em nossa vida para a verdadeira transformação, para darmos o verdadeiro significado em todas as nossas atitudes, para termos nessas nossas ações verdadeiramente essa vontade de buscar o crescimento, de estar próximo da mensagem do Evangelho. E é um texto conhecido, mas nunca é demais estarmos lembrando quando Paulo nos afirma: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se me aproveitará. Qualquer atitude, para ser verdadeira, tem que estar envolvida por esse sentimento pleno, por essa essência do próprio Deus que está presente em cada um de nós, em cada elemento, em cada membro da sua criação. E vai continuar Paulo: o amor é paciente, é benigno, o amor jamais acaba. Tem um autor que diz que é uma coisa que quanto mais a gente divide, né, mais ele se multiplica. O amor é paciente, é benigno, o amor jamais acaba. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três, porém, o maior desses é o amor. É de fato o maior, porque é o que nos permite ter a maior ligação com o nosso próximo. E essa ideia, né, que eu tinha colocado anteriormente, que Paulo diz que ele não se acaba, que quanto mais a gente distribui, mais ele se multiplica. Tem um autor que faz uma comparação com a ideia dos espelhos paralelos, né? Quando a gente está transmitindo o amor, é como se a gente estivesse com dois espelhos colocados paralelamente um ao outro. Vamos lembrar um pouquinho da física, né? Se você colocar dois espelhos paralelos, as imagens vão se refletir ao infinito. Então, quanto mais a gente gera amor, mais ele vai se multiplicando e isso vai chegar efetivamente até o infinito, né? E por isso que Paulo nos diz: o maior destes é o amor. Tem uma história antiga que eu gosto sempre também de lembrar, já coloquei outras vezes, mas eu vou trazer novamente para a nossa reflexão e para o nosso aprendizado, uma história de Madre Teresa de Calcutá, onde se coloca que em uma de suas primeiras incursões nesse trabalho da caridade, né, ela foi ajudar uma pobre criatura, fez tudo que ela podia fazer, enfim, se doou da maneira que podia para ajudar aquela pessoa. E quando ela terminou de fazer todo aquele trabalho, a pessoa muito solícita, muito agradecida, né, chegou para ela e perguntou: dona, me diga uma coisa, qual é a sua religião? E a Madre Teresa respondeu: é o amor. Então, religião, objetivo, princípio de vida, né? Que o amor tome conta sempre dos nossos corações e esteja sempre presente em todas as atitudes da nossa vida. Diz uma canção que nós costumamos cantar, né? Inclusive na Casa da Esperança,
e que traz uma mensagem muito importante, muito interessante sobre o amor, mais ou menos assim: somente o amor será capaz de construir um mundo novo a cantar fraternidade. Somente o amor será capaz de reflorir a esperança entre gorjeios de amizade. O amor é sol que nos aquece e ilumina. O amor é a presença de luz em nossa vida, como nos diz Emmanuel. O amor é prece fulgurando a luz divina. E o mundo será feliz somente assim, vivendo a paz, vivendo o amor sem fim. E já que eu estou falando em música, para continuar com música, eu vou só lembrar aqui de Padre Zezinho, que em uma das suas canções nos diz, né, quando ele é questionado o que é preciso para ser feliz, ele nos responde: amar como Jesus amou. Então o amor sempre como elemento fundamental, a presença permanente na nossa vida para a construção do nosso amanhã, para o desenvolvimento do nosso ser, para nos iluminar. O amor, como nos ensina Emmanuel nessa sua mensagem, para ser colocado no tempo, nas afeições, na execução do dever, nas nossas colocações verbais, no lugar onde estivermos, para ser colocado no nosso coração, para trazer de fato toda essa transformação que precisamos no nosso dia a dia para o nosso crescimento espiritual. Que possamos fazer desabrochar em nossos corações o amor que Jesus nos ensinou e, sobretudo, nos mostrou com as suas atitudes, permitindo assim que a presença de Cristo e a presença da luz seja sempre uma constante em nossas vidas. Que Deus possa nos iluminar, nos trazer a sua paz, nos permitir cada vez mais estarmos nos aproximando da nossa transformação através da presença desse amor, da fé, enfim, nos fazendo sempre estarmos atentos para as reflexões, para as mensagens do Evangelho, e que Ele possa estar conosco durante toda essa semana, nos trazendo muita paz e muita harmonia aos corações. Que possamos passar agora para os nossos passes, estarmos receptivos, né, para que as energias dos mentores espirituais possam chegar até nós. Agradecemos a presença de todos mais uma vez e até a próxima semana. Que Jesus nos abençoe. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz.